Então a gente tem o seguinte, preço do Bitcoin andando de lado ainda, dentro de um caixote, mas se eu pegar só os últimos movimentos, tá? Se eu pegar o price action de curto prazo dentro dessa lateralidade, nós vamos ver que dentro desse caixote nós estamos alguns dias já, desde 20 de janeiro, em tendência de baixo. Tá? Então, desde janeiro, ali, de 20 de janeiro, a gente está com o mercado mais perdendo valor do que ganhando valor. E lembrando, quando tem tendência de baixo, o preço ele anda em ondas, então vai ter dias de alta para o mercado tentar continuar caindo. Então, se eu entender e levar em consideração a movimentação recente do preço do Bitcoin e eu juntar topos e fundos, à medida que vai surgindo mais barras, né, eu consigo ter mais clareza da movimentação que o mercado está querendo fazer. Então, por exemplo, o Bitcoin ele está querendo andar numa direção que a gente chama de cunha descendente de alta, né? Ou seja, ele está querendo fazer acumulação para depois o preço subir mais lá na frente, mais no futuro, tá? E é por isso que eu entendo que nesse momento a melhor coisa a ser feita é, enquanto o preço vai fazendo topos e fundos descendentes com perda de volume, ou seja, a velocidade do mercado vai diminuindo à medida que ele vai andando dentro dessa cunha, a melhor coisa a se fazer é eu ir comprando aos poucos, aproveitando essa movimentação, que geralmente é uma acumulação de preço para o preço no futuro voltar a subir. Então ele está tentando fazer uma acumulação para sair desse caixote lateral e vir a trazer alta. No passado isso aconteceu várias vezes, tá? Então, se eu pegar só a relação aqui da lateralidade, eu vou entender que quanto mais próximo aqui eu conseguir comprar, melhor, e quanto mais próximo da porção superior, mais risco eu estou assumindo. Porém, quanto mais tempo passa e o preço volta para cá, maior a probabilidade dele retomar a tendência de alta. Então, tem esse detalhe também, né? Por isso que é importante, nesse período de fevereiro, na minha opinião também nesse período de março, se você for se expor a Bitcoin e criptomoedas no geral, vai comprando aos poucos, vai comprando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É o que eu venho falando em todos os últimos vídeos, né? Eu acredito que fevereiro e março ainda, ele tende a movimentar preço durante essa região, mas vocês vão enxergar que ele vai afunilando, né? Que essa cunha tenderá a apertar, ela tende a fazer um movimento descendente aos poucos, né? Ele vai tender a perder força, a perder volume, porque ele já teve uma grande queda no dia 3 de fevereiro, o que não impede de ter mais quedas pela frente, tá? Se a gente for ver aqui nesse indicador, que é um volume invertido aqui, onde ele faz nada mais, nada menos do que colorir as regiões e os dias onde teve mais volume de preço, né? A queda lá de 3 de fevereiro, ela foi semelhante à queda de 20 de dezembro em volume. Só que elas ainda não tiveram, a gente talvez ainda não teve uma grande queda de verdade, que é uma queda fora do normal, como aconteceu no dia 5 de agosto, tá? Se vocês pegarem o gráfico lá do Bitcoin, se a gente pegar o gráfico do Bitcoin, a queda aqui, recente, ela foi parecida em dimensões inferiores, né, em dimensões menores do que a de recente, mas ela é muito semelhante ao que aconteceu lá em agosto. E antes, né, a gente também teve quedas aqui, né, essa queda aqui e esta queda aqui do ano passado, elas são mais parecidas do que essa de 5 de agosto. Então essa de 5 de agosto é um tipo de queda que acontece uma vez, 2 vezes por ano no máximo. São difíceis as vezes em que acontece e que aparecem quedas e oportunidades como essa. E recentemente, as quedas que a gente viu, elas foram mais parecidas com períodos de acumulação como o de 2024 ali, setembro e julho de 2024, e a gente pode entender o seguinte, se ele repetir esse tipo de movimentação, né, nós temos duas sinalizações. Ou a gente pode ter aqui essa movimentação assim, então a gente pega, joga o preço para cá, a gente joga os preços para cá, a gente vai entender que o preço agora, né, ele pode ter uma certa alta. E mesmo assim, pode provocar novas baixas ainda lá na frente, no mês de março, tá? Então, aparentemente, o preço está querendo segurar aqui, provavelmente ele vai querer vir para cá, recuperar um pouco dessa grande queda, porque o mercado ele se desestabiliza,
ele acelera muito uma direção, freia, começa a subir um pouco e aí geralmente ele tem uma nova movimentação de baixa aos poucos, tá? Então, se ele repetir, né, a gente tiver repetição de movimentos anteriores, tá? Dá para entender que a gente ainda vai passar por um período de acumulação e que após esse período de acumulação a gente pode ter novas máximas, tá? E esse indicador aqui, ó, a gente pode, geralmente, né, eu gosto de utilizar o curto prazo aqui, ó, e juntar, por exemplo, 2 fundos, como aqui, e 2 topos, tá? Então eu junto 2 topos, 2 fundos, percebo que o preço sempre, ele tenta defender a compra aqui, então toda vez que ele chega nessa região ele vai tentar defender e vai tentar entrar força compradora, e toda vez que ele começar a subir, ele vai tentar defender essa porção de venda aqui, né? Então o mercado ele está se modificando, ele está agora andando em tendência de baixa no curtíssimo prazo com queda de volume, que é um período que antecede movimentos de alta explosivos, como eu acredito que possa realmente acontecer, em que a partir do final de março, entrada de abril, a gente pode voltar a ver os preços subirem bem, né? Subirem em forte alta. Então, na movimentação de price action, acredito em cunha descendente de alta, tá? Provavelmente agora, no curto prazo, curtíssimo prazo, gráfico de 4 horas, RSI está querendo vir para cá, mostrando força compradora. Então, a gente pode ter um início de força compradora. Se a gente pegar os gráficos bem curtos, gráfico de 1 hora, a gente vê que o preço recentemente fez um bear trap, ele ameaçou mais queda e segurou. Então ele fez um bear trap aqui, ó. Ele trouxe uma queda forte, ameaçou perder novamente e desconsiderou. Então significa que ele vai tentar fazer pivôs de alta agora, né, para fazer um recuo. E esse recuo faz parte de um movimento maior, um movimento mais longo. Por isso que é importante a gente sempre traçar uma linha de tendência e respeitar isso daqui, tá? Respeitar essa linha de tendência que está aparecendo aqui, tá bom? Então, dependendo de como o preço vai vir para cá, é possível que a próxima sobrecompra seja oportunidade de saída de novo de algumas altcoins, tá? Talvez seja, talvez.